Patrocínio e Visa Immigration, consultoria de imigração. Olá, meus queridos! Oi, pessoal! Hoje vocês vão ver 7 dicas para se ter uma carreira de sucesso trabalhando aqui no Canadá. Vamos lá, roda a vinheta. Imagina que o seu processo de imigração deu certo, você já veio para o Canadá, conseguiu um emprego aqui, né? Ouviu a tão sonhada frase, você está contratado. E depois disso? Né? E aí? Né? Como é que você tem que se portar numa empresa canadense para conseguir ter sucesso no seu trabalho? E para isso a gente vai dar 7 dicas. Para quem quiser ver o artigo original em inglês com essas dicas, o link está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá? Vamos sim. Primeira dica. Aprenda o que fazer e o que não fazer no ambiente de trabalho. Mudar de empresa é sempre um desafio, né? Você precisa entender a cultura da empresa, né? E se adaptar a ela. Para o imigrante é um desafio a mais. Além de ter que entender a cultura da própria empresa, você ainda está se adaptando à cultura do país, né? Como é que os canadenses agem num ambiente de trabalho, num escritório, né? Como se reportar ao seu chefe, como é que você deve se portar, se vestir, né? Tudo isso é um desafio. As condições do trabalho podem ser muito diferentes do que você está acostumado, né, na sua empresa no Brasil. Então observe muito, né? E antes de ir para o seu primeiro dia de trabalho, pesquise, né, e saiba o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Por exemplo, em alguns países da Ásia, quando o chefe fala, todo mundo fica quieto só ouvindo. Quando um burro fala, todos os outros abaixam a orelha. Mais ou menos assim. E no Canadá não, né? Todo mundo fala igualmente, né? Lógico que existe a hierarquia, mas não é bem assim, né? Não é que você tem que ficar quieto, né? E não poder retrucar o seu chefe. Conheça a cultura da empresa, né? Isso já começa pela própria entrevista. Durante sua entrevista, é bom que você observe, né, como é que os colegas se vestem, né? Se eles se vestem de forma mais formal, com terno, se é mais casual, de calça jeans. Então, observe o código, né, de vestimenta do lugar. Eu, por exemplo, quando eu fui na entrevista de emprego na Ubisoft, eu cheguei lá, né, bem arrumado. Não foi de terno, né? Mas eu fui bem arrumado, assim, né? E aí cheguei lá, tava todo mundo de bermuda. Me entrevistaram de bermuda, né? Aí eu fui contratada, a segunda vez já fui de bermuda. Aconteceu comigo também. Eu fui uma vez numa entrevista, acabei sendo contratada depois, né, no meu primeiro emprego, mas eu fui super formal, né? Fui de camisa social, de saia, de sapato alto, né? E aí o meu futuro chefe, né, falou assim, olha, né, você tá, né, muito bem vestida, mas você não precisa vir trabalhar tão formal assim. Eu, tá bom. É melhor. Avisou, né? Até observar a velocidade com que as pessoas se movem na empresa, entendeu? Se é todo mundo naquele ritmo rápido, né? Ou se, né? Mas assim, você tem que se adaptar, né? Entender o que o seu chefe quer de você. Importante. Né? Então, isso logo no começo, né? Tentar descobrir do seu chefe como é que ele quer que você se comunique com ele, se é por e-mail, se é por telefone, se é indo até a sala dele, com que frequência você deve reportar o seu trabalho, saber exatamente o que ele quer de você, né? Isso é muito importante para você ter sucesso. E até se você puder pedir uma descrição escrita, né, da sua função, isso também pode ajudar. Aprenda sobre o estilo de comunicação do canadense. Algumas culturas, elas são muito mais diretas. Por exemplo, no leste europeu, você pode receber um e-mail com uma única frase: me envie o relatório amanhã até às 10. Pronto. E é o jeito que eles se comunicam e ninguém vai se ofender por causa disso. Se você mandar um e-mail desse jeito para um canadense, ele vai achar esquisito. Né? Não ofensa, mas ele vai achar rude. Né? Porque o canadense, né, dá uma enrolada, assim, né? Ele vai falar, assim, não é que ele não seja direto, ele também é direto, mas assim, não tão direto, né? Não precisa... Mas o brasileiro também dá essa enrolada, né? O brasileiro também não gosta de falar diretamente, assim. Um e-mail precisa ter introdução, né? Precisa ter tudo bem, precisa ter se despedir, não dá pra... Você não pode mandar um e-mail falando diretamente, também é feio. É um pouco rude. Algumas pessoas do sul da Ásia, por exemplo, elas às vezes não falam exatamente o que elas querem dizer.
para se poupar, para não, sei lá, se é um chefe, ele vai falar nas entrelinhas, ele vai querer que você entenda. O canadense não, gente. O canadense você tem que explicar. Se você quiser alguma coisa, explica direito, senão eles não vão entender. Não deixa nada subentendido, não. Tá? Seja claro nos seus e-mails. E existem algumas frases, né, que os canadenses usam muito para apontar um problema seu, mas sem ser tão direto assim. Educadamente. É de uma forma muito educada, né? Basicamente como nós podemos trabalhar isso juntos? Entendeu? Tipo, não é assim, tipo, ele pega um erro teu lá, ou um erro absurdo que você fez, uma besteira absurda. Dificilmente ele vai falar, olha, isso aqui é inaceitável, tá uma porcaria isso aqui, faz de novo. Dificilmente ele vai falar isso. Ele vai tentar fazer aquele negócio do sanduíche lá, né? Sanduíche, explica aí rapidamente. O sanduíche, assim, ele quer te falar alguma coisa ruim, né, sobre o seu trabalho, assim, tá ruim, ele quer que melhore. Mas primeiro ele vai falar uma coisa boa de você, aí no meio ele vai enfiar lá coisa ruim, falar que, olha, né, podia ter sido feito de outra forma, você pode fazer assim, assado, mas em contrapartida, essa parte aqui tá ótima. Tá ótimo. Então o que é isso? É um sanduíche. Então começa com uma coisa boa, aí bota lá no meio, né, a bucha e termina bem, né? Então isso daqui é o jeito do canadense fazer. Eu demorei muito para entender isso. Muitas vezes eu tava achando que, assim, eu só ouvi os elogios, juro por Deus, eu só ouvi a parte boa, não entendia direito. Muito tempo eu levei para me ligar, né? Mas tem isso. Então são essas frases, eles não vão ser tão... Assim, não tô falando de todo mundo, né? Vai ter gente que tá nem aí, vai com os 2 pés no peito, assim. Mas, geralmente, eles vão tentar ser mais, né, assim, light. Não é que eles não vão te mandar embora, não. Eles vão te mandar embora do mesmo jeito. Se você ficar pisando na bola, sim, ele vai te mandar embora com o sanduíche. Com educação. Olha, você é muito bacana, mas a gente não vai mais trabalhar com você, mas procure emprego que você é muito bom. Mais ou menos. Uma dica é você se espelhar nas pessoas que estão em cargos acima do seu. Veja como eles se vestem, né? É aquela coisa, se espelhe. Como é que fala? Tem um ditado, né? Tipo, pra não nivelar por baixo. Sonhe alto, né? Assim, nivele por cima. Nivele por cima, né? Sei lá, tenta se vestir lá como, né, o seu diretora, né? A sua diretora. Nivela por cima, né? E outra coisa, o canadense é muito pontual, né? Então não se atrase, né? A gente brasileiro acostumado, né, com essa coisa de 5 minutinhos aqui, não tem isso, gente. Não se atrase, nem um minuto. Mas não é exatamente nem um minuto. Nem um minuto. Você chegue antes, o canadense faz o seguinte, ele chega antes e espera na porta, né? Para chegar exatamente naquele segundo que ele combinou, ele vai... Isso é muito importante, é um desrespeito, eles consideram um desrespeito o atraso. Trate homens e mulheres da mesma forma. Isso daí é uma dica que eu não deveria nem estar dando. Exatamente. Eu espero que vocês, brasileiros, né, já tenham entendido isso. Algumas culturas, elas são diferentes, né? Fica bem claro, fica bem nítido ali a diferença que se faz entre homem e mulher, né? No Brasil, eu acho que não deveria ter mais isso, a gente sabe que tem, mas aqui no Canadá é bem igual, assim, você tem que tratar homem e mulher da mesma forma. E outra coisa, trate com o mesmo respeito um diretor e um assistente administrativo. Em algumas culturas, eu acho que não é tanto o caso do Brasil, mas algumas culturas, elas são pautadas mais ainda, né, por casta, por hierarquia, né? Então eles tratam com muito respeito a quem tá lá em cima e, tipo, né, não dão muita bola para um assistente, né? Então aqui não, para você tratar, lógico, da mesma forma, né, com o mesmo respeito e cortesia, quem tá num alto cargo e quem tá nos cargos mais baixos. O diretor ou o faxineiro tem que ser tratado exatamente com o mesmo respeito, né? E espero também, isso a gente não devia nem falar também, porque isso é meio óbvio, mas é muito importante ser seguido, né? Sim. Tome iniciativa, né? Acho que quanto a isso, nós brasileiros levamos uma grande vantagem em relação a outras culturas, como a asiática e até a cultura da África, né? Onde existe, né, uma hierarquia muito forte e até uma cultura de não se tomar iniciativa, né? Na verdade, o funcionário, ele espera que o chefe fale para ele o que fazer, né? Nessas culturas. Aqui no Canadá não, é bem parecida com a cultura brasileira, eles gostam que o funcionário tome iniciativa e apresente soluções para os problemas, não fique esperando alguém te falar exatamente o que fazer.
Então acho que quanto a isso a gente leva vantagem, né? Sem Porque é bem dúvida. parecida, né? De como a gente age no Brasil. É claro que é bom você checar com o seu gerente, né? Com o seu diretor, o quanto de iniciativa você pode tomar, né? Até onde você pode ir, né? Você tem um limite de iniciativa. Lógico, né? Assim, né? Tipo, né? Tem que fazer as coisas com discernimento. É isso, espero que vocês tenham gostado das dicas e que isso ajude de alguma forma quando vocês já estiverem trabalhando aqui no Canadá. Muito bom, se quiserem ver mais sobre o assunto, comentem que a gente volta a falar sobre trabalho, dicas de ambiente de trabalho. Comentem aí que a gente quer saber também a opinião de vocês, se vocês têm algumas histórias interessantes sobre isso, né? E se você quiser receber os vídeos do Canadá Diário em primeira mão, assim que eles saem, inscreva-se no canal e clique nesse sininho aqui para receber as notificações. É isso aí, isso é muito importante. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente, adicione os favoritos, comentem, divulguem o vídeo, divulguem aí pros seus amigos, pros conhecidos e se inscrevam no nosso canal se ainda não se inscreveram. Valeu e até a próxima. Tchau, até mais.